Oi, pessoal. E aí, tudo bem com vocês? Estamos começando aí mais uma semana, né, de pré-cálculo. Semana 3, a lista 7 do nosso curso aí do professor Douglas Maioli de pré-cálculo, né? Vamos ver nessa semana funções. E a gente tem que ver então se ela é uma função ou se ela não é função. Depois quem é o domínio, quem é contradomínio, quem é a imagem, certo? E o terceiro exercício é para achar o domínio da função. Então, vamos lá nesse primeiro exercício aqui. Quais das seguintes relações são funções? Aí você tem dois diagramas, né? Diagrama aqui A e B. O A, os elementos dele, 0 e 1, 1, 2 e 3. O que você tem que ver é que as flechas saem daqui, o 0, né? 0 para 1, 0 para 2, 0 para 3. Eu já deixei passado aqui para ir mais rapidinho. O 1 também está ligado ao 1, 1 com 2, 1 com 3. Então, vamos analisar se ele é uma função. Quais as condições para que seja uma função? Eu vou falar assim, bem assim, se olhar e já saber. Não pode sobrar elemento no conjunto A e não pode sair duas flechas de um mesmo elemento. Então, marcou duas coisas assim, não é função. Se sobrar, por exemplo, se aqui eu tivesse um 3, sem ligar com nada, ele estaria sobrando, não era função. Então, não pode sobrar elemento sem ter uma imagem aqui no conjunto B, né? Esse é meu domínio, o conjunto B é contradomínio. Quem eu ligo é a imagem, mas então ele não pode ficar sozinho, ele tem que ter uma imagem. Não pode sobrar nada aqui, mas não é o caso. Só que tá saindo, ó, 3 flechas, tá saindo do 0 pro 1, do 0 pro 2 e do 0 pro 3. Então, de um único elemento saiu 3 flechas, ele não pode ter 3 imagens ao mesmo tempo, tá? Então, o domínio ele só vai encontrar aqui, para ser certo, uma imagem. Então, se de um elemento sai 3 flechas, você já pode colocar que isso daqui não é função. Certo? Vamos analisar o diagrama 2. Mesmo caso, tem 3 elementos, 3 elementos. Tá sobrando aqui? Se sobrasse não era função. Não, não tá sobrando. Beleza. Mas só que tá saindo 3 flechas de um só. De um elemento só. Quer dizer que o menos 1 teria como imagem o menos 2, o 0 e 1. Isso não existe. Ele tem que ter uma única imagem em B. Então, também não é função. Não é função. Vou apagar e vou passar o diagrama 2 e o diagrama 3 para a gente analisar se são funções ou não são funções. O 3 e o 4, né? Eu passei 1 e 2, vou passar o 3 e o 4 aqui. Diagrama 3. No diagrama 3 eu tenho aqui A, B e C, 3 elementos. E tenho, esse é dentro do meu conjunto A. Também tem o conjunto B, que também tem A, B e C. Agora, o meu A está ligado com o A. O meu A... Não, aí o B está ligado no A. E o C também está ligado com o A. Bom, vamos analisar. O que eu falei para vocês? Não pode sobrar elemento aqui, no conjunto A, no meu domínio. Esse aqui é o domínio. Não pode sobrar um elemento sem ligar. Ele tem que estar saindo flechinha dele. Só que não pode estar saindo duas flechas de um mesmo elemento. Tá saindo duas flechas do A? Não, só tá saindo uma flecha. Do B, só tá saindo uma flecha. E do C, tá saindo só uma flecha. Então, tá atendendo as necessidades para que ela seja uma função. Não tá sobrando elemento aqui no A e não tá saindo duas flechas de um único elemento. Não tá tendo duas imagens lá no B. Então, esse caso, o diagrama 3, ele é uma função. Certo? Ele pode chegar... Esse daqui pode chegar a várias flechas nele? Pode. O que não pode é sair duas flechas do mesmo. Chegar no mesmo pode, tá? Tem até, eles falam, um pai pode ter 3 filhos, mas um filho não pode ter 3 pais. Então, esse aqui não pode ter 3 pais, esse seria o filho, esse seria o pai. Então, esse aqui, ele pode ter 3 filhos, mas esse aqui não pode ter 3 pais. Grava assim. Então, daqui só sai uma flecha de cada elemento, mas aqui pode chegar. Então, ele é função. Diagrama 4. Vamos ver o que tem no 4. Menos 3, 4 e 7. Menos 3, 4 e 7. Esse é o meu conjunto A. É o meu domínio, tá? Se for uma função.
Então, nesse caso aqui, ele é função. Então, nesse eu posso analisar que isso é um domínio. Isso aqui, todo o conjunto B chama contradomínio. E quem está ligado aqui no contradomínio é a minha imagem. Então, minha imagem é o A. Eu só tenho essa aqui de imagem, tá? Então, domínio, tudo. Contradomínio, tudo. Imagem, só do B quem foi ligado. Então, o A. Mas aí vai ter no exercício 2 pra gente classificar. Eu acho que eu já vou ter que marcar já. Porque depois eu não vou ter para ficar analisando, olhando. Então, não vou fazer o diagrama 4 já. Porque aí no exercício 2, então essa aula já vai ser o exercício 1 e 2 ao mesmo tempo, tá? Porque no exercício 2 fala... Deixa eu ver então. O exercício fala pra gente analisar quais são funções do exercício 1, né? Qual que representava uma função. E quem representa a função... O 3 é uma função, que a gente colocou aqui que ele é função. Então, vamos ver. Na verdade, a resposta eu já vou falar. É o 3, o 5 e o 8. Se vocês forem fazer o exercício 2, então quais são funções? O 3, 5 e 8. Mas por que o 3 é função? Então, vamos analisar o diagrama 3 aqui. Então, isso aqui seria parte do exercício 2, tá? Né? O exercício 2. O diagrama 3 é uma função. Tá. Se ele é função, eu tenho que saber quem é o domínio da função. Domínio é sempre o conjunto A. Então, quem é meu conjunto A? A, B e C. Esse é o domínio. Quem é o contradomínio? Vou escrever, tá? Contradomínio. Contradomínio, também conhecido como CD. Meu contradomínio é o conjunto B. Sempre é o conjunto B, inteirinho. Então, tudo isso aqui é contradomínio. Então, também é A, B e C. Depois, a outra coisa que pede é imagem. Lembra que eu falei que imagem é só quem você liga no B. É quem está ligado no B. Quem está ligado aqui no B? Quem recebeu flechinha? Só o A. Então, minha imagem é o A. Então, esse aqui é a resposta já do exercício 2, tá? Agora, então, eu vou fazer o diagrama 4. Se tiver alguma dúvida aí, se eu fiz alguma coisa errada, vocês podem colocar aí no comentário. Pode me chamar lá no grupo, a gente tenta tirar a dúvida, tá? Agora sim o diagrama 4. Agora eu tenho menos 3, 4 e 7. É o A. Aí eu tenho o conjunto B. No B tem 2, 5, 6, 8. 2, 5, 6 e 8. Só que do meu menos 3, saiu uma flecha para o 2 e saiu uma flecha para o 5. Nem preciso continuar. Aí aqui tá, o 4 tá para o 6, o 7 tá para o 8. Beleza. Aqui seria uma função, se não tivesse daqui para cima. Só que eu não posso sair o quê? Duas flechas de um mesmo elemento. Do elemento menos 3 está saindo duas imagens. A imagem 2 e a imagem 5. Então, isso não pode acontecer. Então, esse daqui não é função. Não pode sobrar e não pode sair flecha de um mesmo elemento de A. Vamos ver o diagrama 5. Diagrama A, diagrama B. Conjunto A, conjunto B, né? Vamos ver. O 5. Menos 2, 2 e 3. Menos 2, 2 e 3. 4 e 9. O menos 2 tem como imagem o 4. O 2 tem como imagem o 4 também. E o 3 tem como imagem o 9. Aí eu te pergunto, é função ou não é função? Vamos lá. Sobrou alguém em A sem ligar? Não, todos estão ligados. Primeira condição tá certa. Segunda condição para ser função, não pode sair duas flechinhas de um mesmo elemento. Só saiu uma, só saiu uma, só saiu uma. Não saíram duas flechinhas. Então, é função. Certo? Então, o 5 é uma função também. É uma função. Não sobrou elementos em A
e não saiu duas flechinhas. Ele não tem ao mesmo tempo um único elemento de A, não pode ter duas imagens em B, ainda seria função. Como não tá? Ah, tá, beleza. Então esse aqui a gente também vai ter que falar quem é o domínio, contradomínio e a imagem, que seria o exercício 2. Vou pôr pro lado de cá. Então, vamos analisar isso aqui. Quem é o meu domínio? Domínio, marca bem, o que eu falei? É sempre o conjunto A. Quem são os elementos do conjunto A? Então, domínio, você abre, elemento A, menos 2, 2 e 3. Menos 2, 2 e 3. E a imagem? Ah, não. Depois do domínio, marca sempre. Contradomínio. Contradomínio é o conjunto B, inteiro, tá? Contradomínio é o B. Então, contradomínio, quem é o B? 4 e 9. E a imagem? A imagem é quem eu liguei que tá lá no B. Quem recebeu flechinha? O 4 e o 9. Pode chegar duas flechas? Pode. O que não pode é sair duas flechas. Então, a minha imagem, a gente representa como? IM. Recebeu flecha quem? O 4 e o 9. Certinho? Então, diagrama 5. Vou fazer o 6 e a gente vai analisar se é função ou se não é função. O 6, A e B. Tem o A, tem o B. Esse aqui é o meu conjunto A. E tem o ABC aqui. No conjunto B, A, B e C. O A está ligado ao A e o A está ligado ao B. E o B com o C. Vamos analisar se isso é função ou se não é função. Esse é o 6, né? Olha aqui. Sobrou elemento? Não. Então, por enquanto, é função. Mas saiu duas flechas de um único elemento. Não pode sair duas flechas de um mesmo elemento. Esse A, ele tem com duas imagens, tanto A quanto B. E isso não existe, não é uma função. Tá? Então, não é função, porque saiu duas flechas. Ele tem dois elementos que é ligado a esse A aqui. Não pode sair duas flechas do mesmo elemento, do conjunto A. Diagrama 7. 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2 e 3. Conjunto A. Conjunto B. 2, 4 e 6. Aí tá ligado. Pulou o 0, não ligou com nada. Ligou o 1 com 2, o 2 com 4 e o 3 com 6. Vamos analisar. Já furou a primeira regra, porque tá sobrando um elemento em A. Não pode sobrar um elemento aqui no meu conjunto A. E tá sobrando 0 sem ter uma imagem, sem estar ligado. Então, se sobrou isso aqui, eu nem preciso ver o resto. Mesmo que aqui, ó, não tá saindo duas flechas, mas sobrou um elemento, ele não é função. Certo? Agora vamos fazer o 8º e último, pra gente analisar se é função ou se não é função. O 8. 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer bem grande aqui. 1, 2, 3, 4 e 5. Esse é o meu conjunto A. Conjunto B, 0 até o 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aí tá ligado. Do 1 ao 0, liguei. Do 1 ao 0. Do 2 ao 1, liguei. Do 3 ao 4, aqui. Do 4 ao 4 e do 5 ao 6. Vamos analisar se é função? Sobrou algum aqui sem ligar? Ó, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado. Não sobrou, por enquanto é função. Saiu duas flechas de um mesmo elemento? O 1 só saiu uma, do 2 saiu uma, do 3 saiu uma, do 4 uma. Então, ele não saiu, né, duas flechas e não sobrou nada, então ele é função também. Se isso é uma função, a gente vai para o exercício 2, que pede quem que é? O domínio, o contradomínio e a imagem. Certo? Quem é o meu domínio? Sempre o conjunto A. Então, 1, 2, 3, 4, 5.
é o meu domínio. Quem é o contradomínio? É o conjunto B inteiro. Então é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E a imagem são os elementos de B que estão ligados, que receberam flechinha. Quem que recebeu flechinha? 0, 1, 4 e 6. Tá certo? Ó, recebeu flechinha. O 0, o 1, o 4, opa, e o 6. 0, 1, 4 e 6. Essa é a imagem dessa função aí. Então eu tenho domínio, todo conjunto A, contradomínio, todo conjunto B. Imagem é quem ligou, certo? Quem tá ligado no B. 0, 1, 4 e 6. A gente volta então já para o exercício 3, porque o 1 e o 2 foram juntos, tá bom? E a gente se vê já já. Até mais!